Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luanda, sou terapeuta e hipnoterapeuta. E essas lives que eu estou fazendo às 6 horas da manhã é um convite, é um desafio de um grupo que está nos desafiando a fazer 400 vídeos em 400 dias. Ou seja, todos os dias eu estarei aqui ao vivo às 6 horas da manhã, somente quando acontecer uma emergência que eu não puder vir nesse horário, mas eu vou fazer no dia. Então, a princípio, eu observei os meus horários e eu percebi que esse é o único horário que eu consigo fazer todos os dias sem interrupção, né? Durante o dia sempre acontece uma coisa ou outra. Eu faço lives, mas eu não tenho um horário específico para trazer aqui para vocês. Então, hoje é o meu quinto dia, comecei segunda-feira, é o meu quinto dia. E eu quero trazer uma consciência aqui para vocês. Eu venho fazendo um treinamento com a Elaine Orives e assim vem muitas consciências pra gente, né? Para mim, no caso. Eu já sei disso, eu já estudei sobre isso, mas tem aquela história, né? A gente capta quando capta. E a ideia que eu quero trazer hoje para vocês é isso. Essa semana está muito forte para mim e eu quero trazer aqui na live para vocês sobre prosperidade. Isso é em tudo na nossa vida. Lembre-se que prosperidade não é só prosperidade financeira. Prosperidade é você ter boa saúde, é você ter alegria, é você ter uma família, né, próspera, uma família aconchegante. É você ser amado, é você ser amada, é você poder ter bons momentos com a sua família, com as pessoas que você ama, com seus amigos. É você poder desfrutar das coisas boas que a vida tem. E acredite, a vida tem muitas coisas boas para a gente desfrutar. O problema é que nós, muitas vezes, eu digo nós porque eu passei por depressão, ansiedade e síndrome do pânico por muitos anos. Então, na época, eu não percebia o quanto a vida era maravilhosa, o quanto a gente deveria, né, desfrutar das coisas da vida. E eu pensava, e muitas pessoas ainda pensam também, que tem que trabalhar, né? Trabalhar. Minha vida é trabalhar. Quando eu me aposentar, eu começo a desfrutar. O que acontece? Aqui já tem várias consciências que talvez você não pegue tudo, porque como eu disse, a gente capta quando capta. Cada um vai ter um momento para pegar essa informação. Quando você deixa de desfrutar da vida, as coisas começam a ficar pesadas. E o pesado te tira qualquer alegria na vida, inclusive dinheiro. Então, hoje nós estamos tratando prosperidade. Eu estou estudando também o livro DNA Milionário da Elaine Orives, e a gente percebe que para você ter dinheiro em abundância na sua vida, você precisa ser feliz. Você precisa desfrutar das coisas da vida, né? O Pablo Marçal também fala isso. Desfruta enquanto você trabalha, enquanto você vive, né? Não espere a aposentadoria para você começar a desfrutar das coisas da vida. Então a vida tem muita coisa boa para a gente viver. Basta a gente olhar para isso, certo? E se curar das dores, se curar dos traumas e ter uma nova percepção, mudar nossa mentalidade, a gente consegue tudo isso. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é uma frase. Meu celular não pode mexer, porque senão ele dá BO aqui. É uma frase que eu escutei a Elaine falar, e eu já sabia disso, como eu falei para vocês. Então ela falou assim que tudo aquilo que os nossos olhos veem constantemente, eles estão criando mais disso para a nossa realidade. Aquilo que você está olhando o tempo todo está criando mais disso para a sua realidade. Então, primeiro vou falar aqui dos nossos olhos físicos, desses que eu estou enxergando, olhando as coisas, né? Então, quando eu olho, por exemplo, louça quebrada na minha casa, eu estou criando mais disso para minha vida. Quando eu vejo lâmpadas queimadas, eu estou criando mais disso para a minha vida. Quando eu vejo roupas rasgadas,
eu estou criando mais disso na minha vida. Por vários fatores. Um deles é o quê? Está entrando diretamente na sua mente, né? E muitas vezes na sua mente inconsciente, porque você está atarefado fazendo outras coisas e não está percebendo que aquilo está entrando na sua mente, mas está entrando. E quando entra na nossa mente inconsciente, aí que o bicho pega. Porque é a mente inconsciente que vai fazer realizar as coisas na nossa vida. Então a gente precisa ter consciência disso. Então a dica é: tem coisas estragadas em casa? Ou você joga fora, ou você recicla, ou você conserta. Não deixe nada estragado no canto para um dia. Inclusive, eu morei com uma senhorinha, muitos anos atrás, quando eu estava na 5ª série ainda. Ela dizia assim, ela tinha 82 anos, eu tinha 12. Ela dizia assim: meu marido sempre fala, quem guarda o que não presta, um dia tem o que precisa. E eu entendo essa frase, porque realmente você vai utilizar algum dia aquilo que você guardou, mas que você não estava mais usando, ou seja, é algo que não presta mais para você. Mas por que você vai realmente utilizar aquilo que você guardou? Porque você está focando na escassez, você está focando no dia que você precisar. Se você se desfazer, no caso dela era pregos, parafusos, madeira, essas coisas assim, né? Se você se desfazer disso, pode ter certeza que quando você precisar, você terá dinheiro para comprar novo. E isso é um fato, sabe? Isso é fato porque eu percebo aqui na minha casa. Às vezes tem coisas que eu digo, nossa, mas eu vou guardar isso aqui porque uma hora dessa eu vou usar. Eu preciso disso, né? E você guarda, muitas vezes você não usa. O seu guarda-roupa, roupas encalhadas, não deixa você ter dinheiro. Porque inconscientemente você está mandando a informação para o teu cérebro que você vai deixar ali para se um dia você precisar. E esse dia vai chegar, porque você programou na sua mente que um dia você ia precisar. É por causa disso que acontece. Então, cuidado com o que você está observando. Existe também um estudo sobre a dupla fenda, que a dupla fenda diz o seguinte: enquanto eu não estou observando algo, as coisas são apenas ondas, ondas de possibilidade. Pode acontecer como pode não acontecer. Quando eu observo isso, quem quiser estudar sobre isso, estude melhor, né? É bem difícil de entender, mas é mais ou menos isso que eu tô passando aqui para vocês. Quando você começa a observar, aquilo começa a se materializar na sua vida, certo? Então, não fique observando as coisas e não faça nada. Observe e mude para aquilo que você quer. Faça uma pergunta: é isso que eu quero para minha vida futura? Daí você escolhe. Eu acredito que, né, a gente, estando consciente, a gente não vai querer escolher coisas ruins, escassez para nossa vida e tudo mais. Agora eu vou falar para vocês sobre o olho interno, as observações internas que nós temos, né? Os nossos pensamentos, as nossas emoções, aquilo que está ali por dentro da gente se remoendo. Tudo aquilo que está dentro do seu pensamento, você também está observando. E aquilo está crescendo na sua vida. Faça um teste. Quem ainda não fez, quem já fez, já aprendeu e já mudou, com certeza. Ou pelo menos já entendeu alguma coisa. Mas quem ainda não fez, faça um teste. Quando vir pensamentos negativos sobre uma pessoa, por exemplo, cancela qualquer pensamento. Mas aí você diz, não, mas a pessoa é assim. Ela é assim. Mas porque também nós ajudamos a criar a vida dessa pessoa. Sabia disso? Você também ajuda a criar ou a destruir a vida de outras pessoas. Eu estava assistindo um vídeo ontem que a pessoa dizia sobre falar com crianças, que da nossa boca sai a maldição e sai as bênçãos. Então a gente precisa escolher o que a gente vai proferir em relação às pessoas, né? E a nós mesmos também. E quando a gente fala, normalmente a gente pensou antes. Então começa no pensamento.
Tem pessoas que falam assim, eu falei no calor da emoção, nem pensei. Não, a gente pensa. Rapidamente, mas a gente pensa. A gente acha que a gente não pensa quando é a longo prazo. Tipo, parei um dia para pensar no caso. Quando a resposta é instantânea, a gente fala, não pensei sobre isso. Talvez não tenha pensado o suficiente para mudar de ideia, né? Mas a gente sempre pensa. Então, quando vem um pensamento sobre isso, sobre alguém, você cancela e muda seu pensamento. Eu faço a seguinte pergunta. Porque assim, ó, pessoal, quando eu falo mal de alguém, por exemplo, eu não estou mandando essa informação para ela. Ela só vai receber se ela quiser receber, né? Se ela ouvir, se ela tiver algo contra isso. Mas se ela não tiver, eu, por exemplo, eu imagino que tem muita gente que pensa a meu respeito e eu não sei. Então, isso não está me afetando a minha vida porque eu não estou sabendo. Se eu estivesse sabendo de alguma coisa, talvez eu iria me importar. Então, a outra pessoa é a mesma coisa. E para o nosso cérebro não existe o outro, existe eu. Então, se eu estou desejando, né, falando mal de alguém, já falei por várias linguagens, né? Diz assim que fala mais sobre mim do que sobre o outro, né? Mas também o nosso cérebro, ele não entende o outro. Ele acha que sou eu. Daí, por exemplo, se eu falo assim, meu marido é um chato, meu marido é egoísta, meu marido é isso, meu marido é aquilo. Tô falando marido porque eu sou mulher, né? Mas o marido também. O marido é mais difícil porque as mulheres têm mais essa tendência. Mas não que os homens não tenham também, tá? Mas os homens, eles são mais calados, eles são mais concentrados naquilo que eles querem fazer. Então, sobra menos tempo para pensar, né, diferente. Nós, mulheres, temos milhões de pensamentos por dia e a gente dá conta de um monte de coisa, né? Então, a gente acaba pensando mais. Então, quando você diz meu marido é egoísta, na verdade, o que acontece? Esse egoísta fica para você e gera um sentimento em você. Não é só a palavra egoísta. Porque se for falar egoísta numa língua estrangeira, talvez não signifique o mesmo que significa para nós. Mas essa palavra para nós, ele gera um sentimento. E esse sentimento, ele atrai para mim, a gente cria, né, mais disso, a gente sintoniza mais coisas dessas para a gente viver, para a gente sentir de novo a mesma coisa. Então, como estão os teus pensamentos? Se tem alguém que te incomoda, eu vou te dar umas dicas aqui que eu usei, tá? Porque todo mundo, principalmente quando não está bem, a gente se coloca no papel de vítima. A gente se coloca no papel de vítima e sempre tem um culpado para atrasar com a nossa vida nesse mundo, certo? Isso quando nós estamos no papel de vítima. E quando nós estamos no papel de vítima, a nossa vida é bem interessante. É bem interessante. Tomando aqui limão com água. Ai, não é gostoso de tomar. Mas eu aprendi que é bom para a saúde, tá? Então eu tomo um limão todos os dias. De preferência de manhã, né? Porém, quem tem pressão baixa, saiba que tu não pode tomar de manhã, né? Cuida com isso também. Tome à noite um pouquinho para dormir. Além de ter vitamina C, né, que ajuda na nossa imunidade. Eu aprendi esses dias que limão ajuda a prevenir câncer. Então, para que eu vou esperar uma coisa gratuita que eu ganho lá do sítio da minha irmã, né? Por que eu vou esperar? Sem contar que também ajuda para azia, para quem precisa. Estudem aí. Eu não sou especialista dessa área, tá? Eu estudo para mim e utilizo para mim. Então, mas assim, fez bem para mim, eu acho que também pode fazer bem para você. Estude, pesquise mais sobre isso e também faça. Seu limão com água, sem açúcar, tá? Detalhe. Sem açúcar. Que açúcar dá mais problemas ainda, né? Então é o seguinte, pessoal. Quando a gente está no papel de vítima, a gente sempre tem que ter alguém culpado. Porém, eu aprendi que nós somos responsáveis por tudo que nós criamos na nossa vida. Como diz a Elaine, PQP, né?
Não vou falar a palavra aqui porque essa palavra é dela, deixa ela com a palavra, né? Mas enfim, eu acho muito legal também porque enfatiza muito pra gente. Puta que pariu, né? Já falei. Puta que pariu. Quando a gente tá no papel de vítima, a gente sempre tem que achar algum culpado. E quando a gente melhora tudo isso, a gente percebe. Se você quer melhorar a tua vida, inclusive é essa a ideia. Se você quer melhorar a sua vida em qualquer área, lembre-se que não existe nenhum culpado. Nem você. Mas você é o responsável por criar todas as coisas na sua vida. Cara, é muito duro ouvir isso. É muito duro ouvir isso quando a gente está no papel de vítima. Quando eu ouvi isso, as primeiras vezes na minha vida, eu tinha vontade de, falar, caraca, o que eu fiz para destruir com a minha vida? Eu já sabia um pouquinho disso, mas, como eu falei no início, a gente capta quando capta. Quando a gente não tem a consciência para receber aquela informação, a gente não recebe. A gente escuta, mas a gente não entende para a nossa vida. E é por isso que muitas vezes eu falo repetidas vezes a mesma coisa aqui em formas diferentes, sabe? Para que você que não captou na primeira vez possa captar na segunda, na terceira, sei lá em quantas vezes. Eu estudei 20 anos para começar a captar. Antes disso eu não captava as informações. Já está em 24 anos que eu tenho, em 2000 mais ou menos, que eu comecei a estudar sobre isso, né? E nós estamos em 2024. Então foram muitos anos de estudo. Estuda aqui, estuda lá e comprova aqui, porque eu não acreditava no que as pessoas falavam. Eu achava que era bobeira da cabeça delas. Eu achava que era crendices, né? E seja ou não seja crendice, dá resultado, certo? Mas a ciência está comprovando muita coisa e eu estudei bastante neurociência também para entender isso. Tudo porque eu duvidava. Se eu tivesse acreditado em alguém no início, talvez a minha vida teria sido bem diferente. Mas, como diz aquela história, todos nós temos o momento, né? E quando eu comecei como terapeuta, eu queria que as pessoas se curassem o mais rápido possível. Porque eu vi que a vida era linda, maravilhosa e tem tanta gente que não enxerga isso, sabe? Tem tanta gente que não consegue compreender isso. Tem tanta gente que disfarça essa possibilidade. Eu era uma pessoa que as pessoas me viam, não acreditavam que eu passava pelo que eu passava. Eu disfarçava. E a maioria das pessoas vai ver uma estatística no Google, ali pega lá da Organização Mundial da Saúde. Nós somos o país mais ansioso do mundo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então veja como que nós estamos. E depois, né, da pandemia, então imagina como ficou. Mas, pessoal, é possível reverter isso rapidamente. Eu digo para você, eu tenho um plano de ação, 12 semanas para mudar a sua vida. 12 semanas foi o período que eu precisei para mudar, para dizer assim, ó, cara, eu não tenho mais depressão, eu não sinto mais ansiedade, eu não sinto mais o pânico que eu sentia, né? Claro que a ansiedade a gente sente, tá? E é normal a gente sentir um pouco de ansiedade. A ansiedade, ela te faz levantar da cama. O porquê que eu fiquei 2 anos deitada, literalmente? Eu não trabalhei por 2 anos, 2011, 2012. Porque eu tomava 5 tipos de remédios para tirar a minha ansiedade. A ansiedade que eu sentia. Uma coisa já vou falar aqui, nunca fale minha ansiedade. A ansiedade não é tua. Ela é a ansiedade que você estava sentindo ou está sentindo. Estar. Ser é mais difícil de mudar. Um estado de ser. Ter, eu consigo mudar. A hora que eu quiser, tipo assim, claro, não é assim, agora eu quero, eu não mudo porque eu não quero. Às vezes você não muda porque não tem as ferramentas certas. Eu era essa pessoa, eu não tinha a ferramenta certa. Então, eu encontrei essas ferramentas nesses meus 20 anos de estudo e 20 e poucos anos. E em 3 meses eu disse, não acredito, eu não acredito que eu estou curada. Mas voltando ao remédio que eu falei para vocês, então o remédio que a gente toma para ansiedade, por exemplo, ela nos amortece total. Porque o nosso corpo, ele não entende que agora eu vou trabalhar só na ansiedade. Vou paralisar a ansiedade. Ele paralisa a alegria,
a vontade de viver, a vontade de fazer as coisas, o tesão, né? Tem muita gente que perde a libido tomando remédios controlados. Então, o remédio, ele te paralisa inteiro. E eu fiquei por 2 anos totalmente de cama, né? E demorei ainda a descobrir as técnicas para sair disso, né? Porque foi 2011, 2012. Eu só fui descobrir em 2019, mais especificamente. Eu já tinha estudado, eu já fazia técnicas e tal, mas nada disso resolvia, porque eu não sabia o jeito certo de fazer. Porque quando a gente estuda sozinho, a gente pega uma informação aqui, uma informação ali, uma informação lá. Esse vídeo que você vai assistir é muito importante para a sua vida, mas ele não é tudo. Ele não é tudo. Então, por isso que eu criei 12 semanas para mudar a sua vida, que é um passo a passo que eu vou te conduzir toda semana, uma vez por semana, um encontro de 1 hora somente. Nesse encontro, eu vou te explicar cientificamente o que é que acontece em relação ao tema estudado. Eu vou passar o tema e eu vou dar uma técnica para você trabalhar durante a sua semana. E é como eu digo, pessoal, a terapia, o terapeuta, ele te dá a ferramenta, mas quem vai fazer é você. Inclusive, barras de Axis, a hipnose também, né? São ferramentas excelentes que o terapeuta aplica em você. Só que você precisa estar disposto a continuar a tua vida. Muitas vezes eu vejo pessoas falando, né? Eu mesma às vezes falo que barras de Axis transformam a sua vida. Transformou a minha. Sim, transformou. Mas eu não fui uma pessoa que fui lá e deitei na maca, o terapeuta fez, né, o processo e eu saí de lá, né, pronta para a vida. Não. Barras de Axis, pessoal, ele faz uma limpeza no nosso cérebro. Ela faz uma limpeza de todos aqueles pontos de vista que nós temos em relação a tudo. Alegria, tristeza, sexualidade, dinheiro, controle, ponto de vista sobre envelhecer, né? Personalidade, sonhos, conexões com o futuro, tudo isso ele trabalha. Então, o que as barras, né, dizem? Só um pouquinho que eu vou espirrar. Ai, desculpa. As barras, essa teoria das barras de Axis vem do seguinte: nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Então, nosso ponto de vista, eu posso dizer aqui para você que são as nossas crenças. Aquilo que está enraizado no nosso subconsciente. Então, tá ali nas nossas crenças, guardadinho. E isso tá, né, criando a nossa próxima realidade, sem a gente saber. Então, quando você se submete a uma sessão de barras, talvez não só uma, tá, pessoal? Talvez 10, 20, 30. Tem gente que faz por um longo período, 21 dias, por exemplo. Então, quando você se submete às sessões de barras, vai se dissolvendo aqueles pontos de vista que você tem em relação ao dinheiro, por exemplo. Ah, que dinheiro é difícil de ganhar, que quem ganha muito dinheiro, quem fica rico é porque logo os outros, está escravizando os outros. Eu era essa pessoa, tá? Que escraviza os outros, né? Eu imaginava que quem tinha muito dinheiro porque roubava, porque escravizava, dinheiro não dá em árvore. Todas aquelas crenças que você tem foram implantadas, né, na nossa vida. Então, o que acontece com as barras? Ela vai dissolver essas crenças. Só que eu, particularmente, não gosto de trabalhar só com as barras. Vai ser excelente? Vai ser excelente, vai dissolver todas aquelas crenças que você tem. Todos os pontos de vista que você tem. Só que eu preciso te programar para você construir uma nova vida. Porque se você sair dali sem saber o que fazer, você vai encontrar pessoas que vão te programar de novo. Que é a nossa família, os nossos amigos, a sociedade, as pessoas com quem a gente vive. Como diz, né? Nós somos o reflexo das 5 pessoas as quais mais convivemos. Isso não significa que se eu estou morando com uma pessoa negativa, eu vou ser negativa, mas a tendência pode ser que sim, tá? Então, você precisa procurar pessoas que estão pra frente, né, pelo menos online. Eu fazia isso, porque eu tinha um círculo bem tóxico, mas eu também criava isso,
sabe? Eu também criava isso, para mim e para os outros. E a ferramenta que eu falei ali em relação ao nosso familiar, por exemplo, quando você... O que que eu fazia? Eu não vou dar nomes aqui, é óbvio, né? O que que eu fazia? Eu tinha algumas questões. Imagina que eu tenho uma questão com o meu marido, por exemplo, né? E eu acho que o meu marido me incomoda o tempo todo. Ele quer me controlar o tempo todo. O que que eu vou fazer? Qual que é a ferramenta de Access Conscious que eu utilizei? Interessante ponto de vista que ele tem esse ponto de vista. Quando eu via que a coisa era real, sabe? Quando eu via que a coisa era real, realmente acontecia coisas. Não com meu marido, porque eu não tenho marido, né? Mas com outras pessoas. Eu dizia assim, interessante ponto de vista que ele tem esse ponto de vista. Interessante, mas assim, ó, morrendo de ódio, morrendo de raiva, com aqueles pensamentos loucos na minha cabeça, e eu começava, interessante ponto de vista que ele tem esse ponto de vista, interessante ponto de vista que ele tem esse ponto de vista, interessante ponto de vista que ele tem esse ponto de vista. Isso serve para patrão, para colegas de trabalho, para irmãos, para pai, para mãe, para marido, para filho, para tudo, sabe? É só um ponto de vista que a pessoa tem. E esse ponto de vista vai te afetar se você deixar. No caso, a gente fala se comprar a ideia. Né? Se a gente comprar a ideia, esse ponto de vista vai afetar e terrivelmente. Para mim era terrível. E quando não acontecia nada, mas eu acordava neuroticamente pensando no que poderia acontecer durante o dia. O que eu fazia? Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista em relação a essa pessoa. Eu criava muito mais situações mentalmente do que realmente acontecia. Aí as coisas, aquilo que eu falei no início, pessoal, aquilo que eu estou observando, ele precisa acontecer na nossa vida para a gente não falar que a gente está ficando louco. Porque imagina eu, imaginando coisas e as coisas não acontecem. Então, as coisas acontecem na nossa vida pra gente entender que a gente não tá ficando louco, que realmente eu tô vendo, o negócio tá acontecendo e não tô louca. E não sou eu que tenho que mudar, porque a vítima é assim. Não sou eu que tenho que mudar, é a outra pessoa que tem que mudar, parar de me incomodar. Só que o quanto você está criando essa situação na sua cabeça. Eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa. E eu não vou negar que de vez em quando ainda vem os pensamentos. Só que hoje estou bem mais consciente, sabe? Eu pego mais rápido. Algo acontece, assim eu já fico. Interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que ele tem esse ponto de vista. É óbvio que se pega você de surpresa, você sente, né? Sente algo. Só que tu precisa parar e se conscientizar que de alguma forma você criou aquilo também na sua vida. E só quando você entender isso, você vai mudar a sua vida. Porque daí nós temos um poder. Eu às vezes tenho preocupação de fazer uma live e de não falar, né? Não fechar a ideia do jeito que deveria. Porque às vezes a pessoa vai assistir só uma live e ela vai tirar as conclusões dela. E eu tenho muito cuidado com isso. Então, assim, quando você entende que você é o responsável, não é o culpado, entendeu? Saia desse papel de vítima, não se culpe e não culpe ninguém. A culpa, nós temos um estudo sobre a vibração das emoções. A culpa é o que vibra mais baixo, 20 Hz. Se você vibrar nessa vibração da culpa, não tem nada de bom para acontecer na sua vida, nada. Então, pare de se sentir culpado, pare de culpar os outros e se responsabilize. Quando eu ouvi isso pela primeira vez numa live, a Kelly Moraes falando sobre a nossa responsabilidade, eu pensei assim o seguinte, cara, como eu fui, né, capaz, para não falar outra palavrinha, FO, né, como eu fui capaz de criar tudo isso na minha vida. E para criar o negativo, pessoal, acreditem, é muito mais difícil do que para criar uma vida próspera. É muito mais pesado, porque você viver culpando os outros, você viver se culpando, você viver triste, com medo, angustiado, depressão, ansiedade, é muito mais terrível
de manter o nosso corpo, do nosso corpo aguentar, do que viver feliz, alegre, contente. Tudo flui melhor, né? Tudo flui melhor. A gente fala as emoções pesadas, baixas, que são essas pesadas, né? E as emoções leves, a de expansão, que quando a gente está feliz, tudo flui. A gente dorme pouco e acorda disposto. Para você ter uma ideia, hoje tem um grupo de amigas aí que eu não sei porque não conseguiram dormir. Teve uma amiga minha que fez live às 1h30 da madrugada e eu assisti a live dela. Teve uma outra que mandou uma mensagem para mim às 4 e pouco da manhã e eu vi a mensagem porque eu já tava ali. Aí já levantei 5 horas porque eu não conseguia dormir também. Só um pouquinho. Meu alarme aqui, ó, levantei antes da hora falando para vocês. Aí eu levantei e fazer a live também, porque eu não conseguia dormir. Então veja, pessoal, tipo assim, algo pode acontecer na nossa vida, às vezes, sabe? E eu tô aqui, eu tô com toda a energia, sabe? Eu tô com toda a energia. Eu dormi das 10, mais ou menos, até 1h da manhã. E quando a gente dorme antes da meia-noite, principalmente antes das 10 horas, cada hora de sono equivale por 2, né? Não significa que eu não vou dormir depois do almoço, porque o sono para mim é sagrado. Eu sei que é importante, então eu não consegui dormir de noite, tá tudo bem. Eu faço uma pergunta, o que está certo sobre isso que eu não tô reconhecendo, sabe? Porque tudo na nossa vida tem algo certo. E daí eu fiquei impressionada porque a mulherada aí estão tudo acordada também, essa noite. Tudo não, né? As pessoas essas que eu te falei, que são, uma delas não perde sono por nada. E hoje tá acordada. Enfim, o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Porém, quando a gente vive na alegria, na facilidade, na leveza, mais leveza vem pra gente. É aquilo que a gente está observando. Tudo funciona melhor. As coisas funcionam, você ganha presentes, o teu trabalho funciona melhor, você resolve mais rápido tudo, a tua mente funciona melhor, tudo funciona melhor. Você é melhor bem tratada, sabe? As pessoas te tratam melhor quando você está numa energia leve. É frequência, pessoal. É frequência, é criação de tudo isso. Então, meus amigos, eu vou parar por aqui. Eu já falei bastante, já tô querendo tossir. O que é que você está observando? Faça a pergunta. É isso que eu quero para minha vida? Se não for isso, e você quer ajuda? Se você quer estudar 20 anos também, não tem problema, que cada um tem o seu tempo. Mas se você quer acelerar... Se você quer acelerar esse processo, lembre-se, eu tenho o programa passo a passo lá de 12 semanas para mudar a sua vida. Em qualquer área da sua vida. A gente vai mudar uma, muda todas. Entendeu? Quando você diz assim, mas eu preciso mudar minha área profissional. Se mudar você, as suas emoções, vai mudar tudo. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, há uns 2 anos atrás, eu tive um período assim, eu atendo muitas mulheres, né? Mas há 2 anos atrás, eu tive 4 mulheres que estavam em processo de separação. Tipo, mal no casamento, aquela confusão, e daí tinha pessoas de luto, e aí um monte de coisa. Elas começaram a vir comigo e em torno de semanas assim, e teve uma que marcou casamento, a outra queria engravidar, e foi assim os casos, né? Nenhuma separou. Das 4, nenhuma separou. Aí um dia eu recebi uma mensagem no WhatsApp falando assim que uma delas tinha me indicado que eu trabalhava com reconciliação de casais. E aquilo me pegou muito de surpresa, porque não era o meu foco, eu tratava ansiedade e depressão, né? E aí eu fui entender, daí eu expliquei para ela, é óbvio, viu? O meu ponto fundamental não é esse. Porém, quando a gente trata isso, né? As coisas acontecem. E aí, pessoas se reconciliaram, uma casou, a outra não engravidou ainda, mas tá se preparando, tá com problema, né, nos ovários, então ela tem um tratamento para fazer e tal, e tá fazendo. As coisas tem que fazer. Mas assim, com a mesma pessoa. Então, pessoal, quando você trabalha uma área da sua vida, todas elas se equilibram.
Porque você começa a vibrar numa outra frequência e você começa a conectar outras coisas. As coisas boas. Se você vibra baixo, você conecta com coisas baixas, pesadas, ruins. Se você vibra alto, você conecta com coisas boas e você recebe coisas boas. Inclusive, muitas pessoas têm medo da terapia porque vai que eu abandone meu marido, por exemplo. Se o seu marido não seguir você, há possibilidade sim, mas é muito provável que você consiga reverter com o teu marido também. Às vezes ele está precisando, às vezes ele só não evoluiu porque você ainda está travada. E ele também fica com medo, né? De acontecer alguma coisa e tal, né? Então, é isso. Então, quando você muda uma área da sua vida, você muda todas as áreas. Cuidado com o seu foco naquilo que você está. Eu tenho muitos exemplos, pessoal, mas eu não vou me passar mais aqui, até para não ficar muito longa essa live, tá? Mas amanhã tem outro vídeo, todos os dias está tendo, então vem aí, me segue amanhã de novo. Gratidão e até amanhã.